Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho para vocês hoje, meus amigos, é o que é o cristianismo e em que os cristãos acreditam. O que é o cristianismo e em que os cristãos acreditam. Olha, mas antes que eu comece a falar sobre esse assunto, eu já vou pedir para você, se você não é inscrito, se você não conhece este canal, já entra, por favor, se inscreve neste canal. Já são aproximadamente uns 400 vídeos para você de A a Z, tá? Se você assim o fizer, desde já eu agradeço. Toque o sininho de notificações porque o YouTube entende que você quer estar vendo, ouvindo os próximos vídeos. Praticamente todos os dias um vídeo novo ou correr ligado, tá bom? O seu like ou dislike no rodapé, o que você achou do assunto e até uma sugestão de vídeo você pode deixar que eu vou estar fazendo para você. Vamos lá junto? De forma resumida, sucinta, para a gente não perder tempo. O que é o cristianismo e em que os cristãos acreditam? Vamos lá. 1 Coríntios 15, de 1 a 4. É importante que você esteja lendo, observando essas passagens, porque é texto no contexto, tá bom? 1 Coríntios 15, de 1 a 4. Diz assim: irmãos, tenho lembrado-vos, ou venho lembrar-vos, que o evangelho que vos tenho anunciado, Paulo dizendo, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, por ele também sois salvos, se tiverdes ou se retiverdes a palavra tal como ela foi pregada, como foi ensinada, a menos que isso tenha sido em vão, a menos que a pregação e o ensino desta palavra tenha sido crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei também o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então Paulo aqui ele pega rapidamente, dentro de 1 Coríntios 15, de 1 a 4, e diz: irmãos, eu estou lembrando vocês desse fato, que vocês não esqueçam que foi desse jeito, é para ser crido dessa forma. Então o cristianismo bíblico, o cristão bíblico, o cristão que crê no evangelho vivo, ativo, primitivo, de acordo com as escrituras sagradas, ele precisa estar dentro desse texto, beleza? Então, de forma sucinta, essa é a crença no ou do cristianismo, tá? O cristianismo é o único entre todas as fés, porque o cristianismo é mais que um relacionamento, é mais que uma prática religiosa. Ao invés de aderir a uma lista de faça isso, não faça aquilo, toque nisso, não toque naquilo, o cristianismo é muito mais do que isso. O cristianismo, ele é um cultivar, ele é um andar de mãos dadas com Deus. Nesta comunhão, é cultivar, andar próximo a Deus o Pai. Esse relacionamento se torna possível por causa da obra redentora de Cristo na cruz do Calvário, o seu ministério em vida. E hoje, essa continuidade se dá através do Espírito Santo na vida do cristão, na vida de todo aquele que crê. Os cristãos acreditam que a Bíblia é a palavra inspirada e inerente de Deus e que seus ensinamentos são autoridade final. Antes que eu fale desses trechinhos que eu tenho para deixar, texto no contexto, eu queria só dizer o seguinte, que infelizmente é com desdém, é com tristeza que a gente vê o contrário disso. Vê um cristianismo anêmico, um cristianismo raso, que crê mais em fórmulas, em dogmas, em objetos. Uma fé que não é crida segundo a palavra. É uma fé que não está composta, ela não tem texto no contexto. Os cristãos de hoje, quando eu falo os cristãos de hoje, não é uma questão mais contemporânea, né?
mas deixaram as Escrituras para ouvir somente os homens, somente ouvir aqueles que dizem ser e ter a palavra de Deus. Na verdade, e ao bem da verdade, quando Paulo pregava, quando Paulo ensinava, falando com os tessalonicenses, falando com os bereanos de Bereia, vimos aí que os bereanos tinham muito mais cuidado. Quando Paulo ensinava, Paulo pregava, eles procuravam saber nas poucas escrituras, dentro da Torá, do Pentateuco, se de fato aquilo que ele estava falando tinha cunho verdadeiro, se de fato tinha algo e se aquilo estava relacionado com toda a Escritura, do Velho e do Novo que eles estavam agora tendo, escrevendo. Então eles procuravam saber, esse povo de Bereia procurava saber se o que Paulo, e olha que Paulo foi o homem que mais escreveu epístolas e cartas no Novo Testamento. Infelizmente hoje, que eu falo, já faz muito tempo, que o cristão, ele não tem esse cuidado. E aí acaba perecendo, Oséias 4:6, acaba perecendo por falta desse cuidado, né? Onde a liderança, os líderes, não têm ensinado, não têm procurado passar para o rebanho a palavra que o próprio Cristo deixou, que os apóstolos deixaram, que os discípulos ensinaram, que os pais, os reformadores na fé, puseram para que todos nós tivéssemos o conhecimento. Então, vamos lá. 2 Timóteo 3,16, anota aí. 2 Timóteo 3,16. 2 Pedro 1, de 20 a 21. São passagens que estão texto no contexto, que é para você ter base. Os cristãos acreditam em um Deus que existe em 3 pessoas: Pai, Filho e o Espírito Santo. Tá? Então que fique bem claro que isso é bíblico, tá? A crer na Trindade é bíblico, tá certo? Então vamos lá. Eu tenho sobre a Trindade já neste canal, tá bom? Por isso que eu não vou agora tecer nenhum comentário, beleza? Vamos lá. Os cristãos acreditam que a humanidade foi criada especificadamente para ter um relacionamento com Deus, o seu Criador, mas que o pecado fez a separação do homem e o seu Criador, a separação do ser humano e Deus. Anotem aí, qualquer coisa você volta o vídeo para poder observar texto no contexto, para que não haja nenhum pretexto para heresias ou toda sorte de mal entendidos, tá? Então Romanos 5:12, Romanos 3:23, é importante que você acompanhe tendo esta leitura na base escriturística. O cristianismo ensina que Jesus Cristo andou pela terra, sendo completamente Deus, mesmo assim completamente homem. Então o próprio Deus, ele tinha e tem essa dupla cidadania, se é que eu posso dizer dessa forma. Mas para que você entenda, para que você compreenda melhor, ele se esvaziou, ele encarnou, nasceu de virgem, de uma mulher, sem ter relacionamento matrimonial, se fez homem, se fez carne, cumpriu todo o mandamento da lei, morreu por nós e ao terceiro dia ressuscitou. Essa é a chave hermenêutica. Se tudo fosse aí resumido nisto, já seria o suficiente de Deus para nós. Mas ele nos deu muito mais do que isso dentro dessa semântica, dentro dessa compreensão, dentro desse contexto. Então bora lá. Então os cristãos acreditam que após a sua morte, ele foi sepultado, ressuscitou e agora está assentado à direita de Deus Pai e é o único que pode interceder por nós. Interceder por todo aquele que crê, por todo aquele que busca, por todo aquele que acredita, tá certo? Então vamos lá. Ele pagou, ele proclamou, Jesus foi à cruz. Foi o suficiente para pagar o débito do pecado que todos nós devíamos, porque aquela cruz era nossa. A ira de Deus se acendia contra todos, mas Jesus Cristo veio no momento crucial, na plenitude dos tempos, para que fosse mudado, tudo isso fosse mudado.
Então aquilo que foi perdido lá com Adão e Eva foi restaurado ali através do Cristo, Messias, o Filho do Deus vivo. Então esse relacionamento havia sido corrompido entre Deus e os homens. E aonde é que está essa passagem? Hebreus 9, 11 a 14, anote aí, Hebreus 9, 11 a 14, Hebreus 10, 10, Romanos 6, 23, Romanos 5, 8. Não seria possível essa confirmação, não seria possível estar dizendo o que eu estou dizendo se não houvesse base escriturística, se não houvesse base bíblica, tá bom? Para alguém ser salvo, devemos apenas depositar sua fé inteiramente na obra redentora e completa na pessoa do Senhor Jesus e esse na cruz, tá? Então o ser humano, ele não precisa de religião. A religião em si, ela cega o entendimento do cristão, daquele que quer servir a Deus, daquele que quer ser salvo, digamos assim. Então por isso que nós não precisamos de nada que possa estar no meio entre o homem e Deus Pai. Por quê? Porque Jesus é aquele que está, é aquele que faz essa ponte, essa intermediação, é o advogado que advoga a nossa causa ao justo juiz. Ok? Então para você, por exemplo, vou dar um exemplo claro aqui. Nós, aqui, ser humano, nós não teríamos condição de chegar a um juiz sem ter um advogado. Então por isso que eu estou fazendo essa comparação. Digamos, vamos fazer para você entender, claro. Não dá para chegar ao Pai por outro caminho. Nós só chegaremos ao Pai através do Filho. Nós não chegaremos por exemplo, a um juiz de carreira, né, no cargo de juiz, sem ter um advogado. Se você tem uma causa, por exemplo, na justiça, para você chegar a sua causa ao juiz, você precisa arrumar um advogado. Senão, negativo. Então é só para você ter uma ideia de que somente Jesus Cristo é o único que pode levar as nossas causas a Deus Pai, através do Filho. Compreendeu? Ok. Então vamos lá para os finalmente. Então alguém é salvo não porque pertença a uma igreja, uma denominação, uma religião, que tenha filosofia, dogmas e etc e tal. Não. A pessoa chega a Deus através do Filho, pela fé. Se ela crê do jeito que eu estou lendo aqui para vocês, é o suficiente de Deus para nós. Não precisamos de mais nada, ok? Bora lá. Então ninguém pode ser tão bom o suficiente que possa agradar a Deus com a sua própria vida, porque todos nós éramos como pecadores, ou melhor, éramos como pecadores? Não, pecadores. A diferença hoje do cristão para o ímpio é que o cristão é um pecador redimido. E o ímpio, ele ainda é um pecador condenável. Essa é a diferença. Por isso é necessário que eu, você, nós tenhamos essa habilidade de passar adiante, mesmo com as suas limitações, o que Cristo fez na cruz. Se você é salvo, você também tem o desejo, eu creio, de que outras pessoas também conheçam essas boas novas, novidade de vida, salvação em Cristo Jesus. Se alguém um dia fez isso por você, faça isso. Faça isso. O que recebesse de graça dai, porque foi um presente que você recebeu. Então repasse isso, as boas novas, essas boas notícias, para que as pessoas também conheçam o mesmo Deus que você também ouviu um dia. Tá? Então, Isaías 64, de 6 a 7, estou usando o Velho Testamento, um dos profetas maiores, Isaías 64, 6, 7, e Isaías 53, 6. Por quê? Porque eu tenho que estar coerente do velho com o novo e o novo com o velho, tá certo? Velho e Novo Testamento. Além disso, não há nada mais a ser feito, porque Cristo já fez tudo o que havia para ser feito ou a fazer ali na cruz do Calvário, quando ele disse: está consumado. João 19, 30. Está consumado. Tudo já foi feito. É como se ele estivesse dizendo para o Pai: Pai, aquilo que nós combinamos aí, eu, você e o Espírito Santo, já está feito. Está tudo certo agora. O preço já foi pago. Então, aqueles que creem em mim serão salvos.
Tá bom, queridos? Então, era isso que eu tinha para vocês e é o que eu tenho para vocês. Anote mais uma passagem, João 10, 27 ao 29. É importante que você esteja lendo essas passagens na sua Bíblia, tá bom? Impressa ou no seu smartphone, baixa lá um aplicativo com a Bíblia e você tem acesso, tá? Então que você tenha essa noção, que você possa crer dessa forma, porque não existe se não for dessa maneira, desse jeito. Então é interessante que você creia conforme as Escrituras, tá bom? Era isso que eu tinha para vocês. Então o cristianismo bíblico, ele é um modo vitorioso de crer, porque nunca vai perder, nós sempre vamos ganhar, sempre, nós já somos mais do que vencedores, independente de qualquer coisa. Então você pode ter essa vitória hoje mesmo, deixando a vida pecaminosa e andando com Deus em comunhão e obediência. Isso é o verdadeiro cristianismo bíblico, tá bom, meu querido e minha querida? Deus abençoe você, a sua casa e tudo que você estiver fazendo. Shalom, shalom Adonai e até um próximo vídeo.